Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, boa noite para vós todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é João Pimentel, eu sou pastor da Assembleia Orando na Casa do Pai, Ministério de Cristo. E nesta noite nós iremos estar se debruçando sobre as Sagradas Escrituras, para nós estarmos estudando o assunto sobre o véu. É um assunto muito bonito, é um assunto que divide opiniões. Tem alguns ministérios que faz a utilização do véu, outros porém não fazem, amém? Mas nesta noite eu quero deixar a mensagem no livro de 1 Coríntios, para que você possa tirar você mesmo as suas conclusões sobre o assunto, amém? Porque ao decorrer do tempo, essa carta tão maravilhosa do nosso irmão e querido apóstolo Paulo, ela foi perdendo o seu valor ao decorrer das eras da igreja, amém? E se deu aí o caso das pessoas levantarem um argumento, aleluia, sobre o uso do véu, a utilização. E tem irmãos que até mesmo têm dúvidas, outros irmãos totalmente descartam o assunto e fala que esse assunto aí não é mais para hoje, que esse assunto somente foi contemporâneo na época, juntamente com seu contexto histórico, aonde ali vão se falar das prostitutas, vão se falar ali da raspagem do cabelo e vão também se falar do véu. Em questão do contexto histórico sobre essa carta, eu não duvido da existência e da origem desse contexto. Realmente, os estudiosos se debruçaram sobre o assunto e descobriram que realmente naquela região ali de Corinto existiam algumas prostitutas e elas ali tinham seus cabelos raspados. Mas uma interpretação que se dá hoje é que o nosso irmão apóstolo Paulo somente ele estava falando para as prostitutas com a cabeça raspada que se convertiam ao Senhor a estarem usando o véu. E não é isso que está escrito aqui no texto. Mas a gente observando o texto agora com um pouco mais de atenção, a gente podemos até mesmo entender claramente qual foi o sentido dessa mensagem que Paulo deixa aqui aos irmãos de Corinto. Quando Paulo, ele já começa aqui no versículo de número 2 do capítulo 11, dizendo assim: de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembreis de mim e retendes as tradições assim como vô-la entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E o nosso irmão continua ensinando quando ele vai dizendo assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem um véu, desonra a sua própria cabeça. Então, irmãos, vamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo aqui, ele começa a fazer uma menção sobre uma hierarquia. E essa hierarquia, você pode observar no livro de Gênesis, quando Deus ali, ele está finalizando a sua obra maravilhosa com a criação de todas as coisas que há sobre o planeta e sobre os céus. Então, assim, Deus, ele forma o homem e sopra na sua narina o fôlego de vida. E, consequentemente, do homem ele forma a mulher. Então, ali, você veja que é Deus, aleluia, criando através do seu Filho. Amém? E a Bíblia vai dizer, o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Agora o versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai aqui trazer essa exposição a respeito do véu e a respeito da mulher estar careca. Então eu peço para que você observe o que o apóstolo está dizendo
versículo 6 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Portanto, se a mulher não usar o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então, se você mesmo, na sua Bíblia, você observar, Paulo, ele está mostrando que a mulher, mesmo ela tendo cabelos longos, ela deve fazer o uso do véu. Porque você observando a primeira parte do versículo, vai dizer assim: portanto, se a mulher não usar o véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Então, você veja que é uma mulher que já tem o cabelo. E Paulo aqui, ele não está falando que a mulher careca deveria cobrir a sua careca com um véu. Pelo contrário, meus irmãos, Paulo, ele está ensinando que a mulher, ela deve estar com a sua cabeça coberta. E na sequência do versículo ele diz assim: mas se lhe é vergonhoso ou tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então, qual é a indicação de Paulo? A mulher que não usa o véu, que ela raspe o cabelo dela. Mas, se essa mulher se sentir com vergonha de tosquiar ou raspar o seu cabelo, então, cumpre-se-lhe usar o véu. Só que aí, hoje em dia, se perdeu essa essência da palavra. E o que eu quero mostrar para você, meus amados irmãos, é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a gente não devemos somente olhar a palavra de Deus e aceitar a parte que nos interessa. Nós devemos olhar a palavra de Deus e se esforçar para cumpri-la, para que nós possamos se encontrar fiel ao nosso Senhor. Mas nos dias atuais, tem muitos irmãos que não estão fazendo aplicação, dessa palavra nas igrejas. E tem muitas irmãs que, se você for doutrinar ela, na doutrina para ela usar o véu, ela vai levantar alguns argumentos, dizendo assim que o véu tira a vaidade dela, o véu tira a beleza do cabelo dela, que ela sente vergonha ao estar usando o véu. E acaba você, como líder, ou até mesmo você, como membro da igreja, ou como um pai de família que tem a sua esposa, a sua filha, acaba você barganhando essa situação e aceitando os argumentos dessas pessoas, aonde a própria palavra de Deus está ensinando que a mulher deve usar o véu. Mas eu quero continuar, e eu quero mostrar para você agora, e vai ficar muito mais forte essa palavra aqui, vai falar no seu coração. Porque no versículo 7, olha aqui que o nosso irmão nos ensina. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então, se você observar o versículo 7, hoje ele é colocado em vigor. Muitas pessoas hoje, elas não adquirem o hábito de estarem com as suas cabeças cobertas. Porque eu mesmo já conversei com alguns irmãos, e os irmãos eles falam assim: ora pastor, nós não devemos usar cobertura sobre a nossa cabeça. Porque está escrito no livro de Coríntios que o homem não pode orar e o homem também não pode profetizar com a sua cabeça coberta. Mas aí é que está. No versículo acima, o versículo de número 6, está dizendo que a mulher também deve usar o véu. E a mulher não pode andar com a sua cabeça descoberta. Mas as pessoas, elas procuram aquilo que lhe interessa. E o mesmo argumento que se dá para o homem não usar chapéu, touca, capuz, gorro, que porque é proibido, porque a palavra diz que o varão não pode cobrir a sua cabeça,
essas mesmas pessoas que aceitam um versículo, rejeitam outro versículo. Amém? Mas eu não estou aqui para criticar o seu ministério, eu não estou aqui para julgar, amém, a sua congregação. Eu estou querendo dizer para você que tem coisas profundas que às vezes se tornam ocultas aos olhos de algumas pessoas. E vamos continuar fazendo essa leitura, porque hoje o que está em questão aqui é sobre o véu que a mulher deve usar. E a palavra de Deus, ela dá esse respaldo para mim e para você. E não tornando somente algo cultural ou contemporâneo. Amém? Então vamos ver versículo 10 do livro de 1 Coríntios, o que está falando aqui a respeito do uso do véu. Está dizendo assim: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Assim está escrito: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Então você observa que, por causa dos anjos, a mulher deve ter o véu como sinal de poderio. Porque a palavra está dizendo que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. E logo, de quem a mulher é cabeça? Então, a mulher, ela não pode ficar simplesmente rejeitada. Tanto que nessa mensagem, o apóstolo Paulo vai dar um grande apoio ao ministério feminino. Todavia, por ela ser dona de casa, uma boa esposa, uma serva de Deus, ter a sua vida santificada e consagrada ao Senhor. E as mulheres, na história da Bíblia, foram muito importantes na vida dos varões. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele teve o seu ministério ali acompanhado de muitas irmãs. Então você veja aqui a importância que a Bíblia dá também para as mulheres. E agora você observa o que o apóstolo Paulo, ele vai mencionar no versículo de número 13 do livro de Coríntios. Vai dizendo assim: julgai entre vós mesmo, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então você julga por você mesmo. É o que o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo. Se seria próprio, se seria adequado que a mulher orasse a Deus sem trazer o véu. É que nem eu falei para você, e agora torna a dizer novamente. Aqui, o apóstolo Paulo, ele não está mencionando o contexto histórico. Quem menciona o contexto histórico são os estudiosos. Nós que estudamos as palavras de Deus, procuramos entender o contexto histórico da época, então nós descobrimos que ali havia prostitutas realmente, e que sim, essas prostitutas raspavam as suas cabeças. Mas o que Paulo aqui está dando ênfase não é para as prostitutas. Ele está dando ênfase aqui para que a mulher se cubra com o véu. Mas agora eu quero mostrar para você um versículo que é muito utilizado, até mesmo por muitos teólogos, erradamente, aonde eles utilizam esse versículo aqui, versículo 15 do livro de 1 Coríntios. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Amém? Então, eles usam esse versículo totalmente isolado. Se você prestar atenção, você não vai achar um contexto para esse versículo, aonde você possa ter uma confirmação que é somente para a mulher utilizar o seu próprio cabelo. E esse ensinamento é um ensinamento errado.
Por que ele é errado, pastor? Porque se você for observar versículo 6, versículo 10, versículo 13, Paulo, ele está dando força para o uso do véu. Paulo está mostrando a importância do uso do véu. Mas no versículo 15, o próprio Paulo vai dizer, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Há muitas pessoas que querem causar nesse versículo uma contradição, mas não há contradição, porque o próprio Paulo, ele no mesmo texto não poderia contradizer aquilo mesmo que ele estava falando, porque Paulo ele vai dizer no livro de Gálatas que se ele volta a derrubar aquilo que ele está edificando, então ele se torna um pecador. E a intenção de Paulo aqui não é desconstruir o uso do véu. Pelo contrário, há momentos e situações que muitas irmãs que utilizam o véu, elas não estarão com seu véu. Quando elas forem trabalhar, quando elas estiverem no ônibus, quando elas forem ao mercado, então aí elas não estarão utilizando o véu. E nesse caso, o seu cabelo serve como véu. Esse caso é um caso diferente, que a mulher não está dentro do seu contexto espiritual. Na igreja, onde ela deve usar o véu, na sua própria casa, enquanto ela ora no seu quarto com a sua porta fechada, ela está usando o véu. Até numa visita no hospital, ela está usando o véu. A visita nas casas, nos lares, as irmãs estão usando o véu. Esse é um contexto religioso, espiritual, aonde elas estarão usando o véu com o sinal da fé e obediência à palavra de Deus. Mas, no versículo 15, quer dizer para as irmãs, fique tranquila, há lugares que vocês não poderão usar o véu, mas continuem orando, porque Deus ele deu o cabelo para vocês em sinal de véu. Agora, para me finalizar, eu quero deixar esse versículo para você. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 37. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 37 do capítulo 14. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, para você que é espiritual, para você que se considera profeta, um pregador da palavra de Deus, você tem que reconhecer como mandamento e como verdade as escrituras inspiradas pelo Espírito Santo na vida de Paulo. E é assim que Paulo nos ensina. E agora, para você ter certeza, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo de número 2. O que eu vou ler aqui agora, eu peço para que você examine na sua própria Bíblia também, para que você entenda que essa mensagem de Paulo, ela não ficou somente concentrada na região de Corinto. Que essa mensagem de Paulo, ela não ficou somente concentrada naquela época. Mas eu quero que você entenda e examine na sua própria Bíblia. Capítulo de número 1, 1 Coríntios, versículo de número 2. Aonde está dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Então você veja que essa carta aos Coríntios, Paulo ali inspirado pelo Espírito Santo, ele abrange ela não somente para aquela época, não somente para aquele momento e não somente para aquelas pessoas, mas Paulo ele expande essa carta através de gerações, décadas e séculos, amém? E até mesmo um milênio. Essa carta ela foi, ela é e ela sempre será espiritual.